Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, eu sou Margarete Werneck. Se você está matriculado na Faculdade Sudamérica, hoje é a nossa aula Fisiologia Humana. Tenha em mente que nós vamos precisar de alguns conteúdos que vocês já estudaram na disciplina de Anatomia em algum semestre anterior. Porque hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do sistema cardiovascular e do sistema linfático. A circulação sanguínea no organismo humano ocorre num sistema fechado. O coração é o órgão central, a bomba que promove o fluxo do sangue através de uma rede de vasos. Esses vasos se intercomunicam. Então, o fluxo sanguíneo é considerado bidirecional. Ele vai do coração aos tecidos e retorna dos tecidos ao coração. A função primordial do sistema circulatório é o transporte de tudo, de gases, de hormônios, de nutrientes e também de produtos de resíduo do metabolismo encaminhados para a excreção, para a eliminação. O sistema linfático funciona em paralelo ao sistema cardiovascular e o fluxo da linfa é unidirecional. Ela vai somente dos tecidos de volta para a corrente sanguínea. A circulação sanguínea ocorre em duas etapas, a pequena e a grande circulação. Vocês já viram isso na anatomia e no nosso material tem uma revisão sobre isso. A pequena circulação entre o coração e os pulmões, para trocas gasosas, onde o pulmão elimina o CO2 e o sangue recebe o oxigênio e retorna ao coração. E a grande circulação, em que o sangue deixa o coração, atinge os tecidos, realiza trocas gasosas na rede capilar, deixando o oxigênio nos tecidos e removendo de lá o CO2, monóxido de carbono, que é o nosso material de excreção, resíduo de metabolismo. Dê uma olhada lá no material de vocês. A pressão sanguínea, a gente precisa destacar que é o resultado da pressão da força que o sangue ejeta o sangue do coração, é ejetado do coração, contra as paredes das artérias. Existe uma faixa de pressão favorável para que as trocas gasosas e o transporte de substâncias aconteça de maneira favorável. Dê uma olhada no material de vocês, porque a hipertensão é muito comum na população brasileira. Os vasos sanguíneos têm a parede reforçada. São 3 camadas de tecido envolvendo o vaso sanguíneo: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Lá no material de vocês tem descritas diferenças desses envoltórios, dessas camadas dos vasos sanguíneos em veias e artérias e considerando também o calibre de cada vaso. É importante a gente destacar que a túnica íntima das veias tem umas modificações em forma de válvulas que impedem o refluxo do sangue de volta aos tecidos. A musculatura cardíaca é composta por células de vida longa e que adquirem um arranjo muito complexo durante o desenvolvimento do indivíduo. O coração é um órgão oco com a parede muscular, miocárdio, envolvida por membranas, camadas conjuntivas internamente, endocárdio, e externamente, pericárdio. Essas camadas conjuntivas dão sustentação interna e externa a esse órgão que é o coração. O batimento cardíaco, o funcionamento do coração é involuntário. O impulso elétrico deflagra a contração do coração de maneira coordenada entre as câmaras superiores, átrios, e as câmaras inferiores, ventrículos.
O impulso elétrico chega ao coração no nó sinoatrial, lá em cima no átrio. Ele percorre do nó sinoatrial ao nó atrioventricular, depois desce mais lentamente através do feixe atrioventricular e atinge a rede de Purkinje ou as células de Purkinje, promovendo a contração dos ventrículos. Dê uma olhada nos eventos que essa estimulação elétrica do coração promove, que está descrito no material de vocês como ciclo cardíaco. O sistema linfático, como a gente já mencionou, tem fluxo unidirecional e trabalha em paralelo, complementando a circulação sanguínea. Os vasos linfáticos, ao contrário dos vasos sanguíneos, têm fim, eles não se intercomunicam. Tem um fundo o vaso linfático. Eles se associam à rede capilar sanguínea para recolher os fluidos tissulares, os fluidos que circulam no meio dos tecidos. Esse fluido tissular que retorna para dentro dos vasos linfáticos é chamado de linfa. A linfa tem uma composição semelhante ao plasma sanguíneo, mas as células não são encontradas hemácias nos vasos linfáticos. Muitos linfócitos, alguns macrófagos, mas não são encontradas hemácias nos vasos linfáticos. Além dos vasos, tem os órgãos linfáticos. São as tonsilas, que a gente chama popularmente de amígdalas, são os linfonodos, que quando estão ativados, promovendo esse fluxo linfático em algum lugar e estão ativados, a gente chama de ínguas popularmente, o baço e o timo. Alguns tecidos e órgãos não apresentam rede linfática. Olha no material de vocês quais são as exceções a essa presença do sistema linfático. Muito popular, em alguns casos, é a massagem de drenagem linfática. Essa drenagem linfática obedece uma técnica específica que promove um movimento no mesmo sentido do fluxo linfático, ou seja, dos tecidos de volta para a corrente sanguínea. Essa técnica favorece sim a renovação dos líquidos dos tecidos, reduz o edema, mas a técnica tem restrições de aplicação, então ela deve ser utilizada por profissionais que foram treinados e que têm conhecimento específico da área. No mais, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o funcionamento cardíaco, fisiologia dos sistemas cardiovascular e linfático. Dê uma olhada no material, continue seus estudos, que na próxima aula a gente vai falar de outro sistema que tem correlação com o sistema cardiovascular, que é o sistema respiratório. Se você assistiu a nossa aula até esse momento e gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para não perder as próximas. Tchau!